O Brasil está comemorando o bicentenário da independência e nada melhor do que estar no Rio de Janeiro, onde aconteceram tantos fatos importantes, marcantes para esse processo histórico. Eu estou aqui com o professor Milton Teixeira, que vai contar um pouquinho dessa história para a gente. Professor, esse local, especialmente a Praça 15, é o berço de muitas dessas histórias, né? Com certeza, a Praça 15 guarda ícones importantes do processo de independência. Aqui foi palco dos eventos mais importantes. Eu digo que apenas o grito não foi aqui. Para vocês terem uma ideia, foi bem próximo daqui que desembarcou Dom João em 1808, iniciando um processo de modernização da colônia e que a possibilitaria se tornar independente alguns anos depois, com toda a infraestrutura que ele criou. Atrás de mim fica o convento do Carmo, onde ficou a rainha Dona Maria I, a louca, que apesar de louca era efetivamente rainha e que foi motivo para a elevação dessa terra a Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Você tem ao nosso lado o antigo Paço Imperial, onde no dia 9 de janeiro de 1822, da 7ª janela, Dom Pedro I, ainda na época príncipe regente, avisou ao povo que não voltaria mais a Portugal, abrindo assim o processo de independência de uma maneira bastante efetiva. E mais adiante, na rua 1º de Março, esquina de rua 7 de Setembro, que tem esse nome, por causa da nossa independência, está a Igreja do Carmo, antiga Capela Real, onde Dom Pedro foi finalmente coroado imperador do Brasil no dia 1º de dezembro de 1822. Como vocês veem, nesse lindo espaço histórico, você tem um pouco da história da independência do Brasil. E, professor, Dom João teve que retornar a Portugal muito pressionado, né, e acabou deixando o Dom Pedro aqui, o imperador, para levar adiante também esse processo de independência, né? Qual era a situação, né, do reino e do Brasil que culminou com esse momento da independência? Bom, Portugal estava numa ebulição muito grande, ninguém mais queria Dom João no Brasil. Eles achavam que tinham virado colônia do Brasil. As cortes reunidas, né, exigiram a volta do rei o quanto antes, senão eles iam indicar um novo rei. Dom João ficou sem saída e teve de voltar a Portugal, muito pesaroso. E conta-se que ele lá na Europa, quando via um mapa do Brasil, dizia: ali é que eu fui feliz, ali é que eu fui rei. Passei no Brasil os melhores anos da minha vida. Mas ele, ao partir, deixou o filho. E no dia da partida, ele abraça Dom Pedro e diz: Pedro, se o Brasil se libertar, antes seja para ti, que me hás de respeitar, do que para qualquer um desses aventureiros. Ou seja, ele próprio abriu o caminho para a independência. Ele sabia o que ia acontecer, sabia que isto aqui era próspero. O Brasil era próspero, Portugal não era. Não existem satélites maiores do que o planeta principal. A 7 de setembro de 1822, Dom Pedro deu o grito lá às margens do Ipiranga. Se bem que Dom Pedro não considerava esse grito muito importante. Ele dizia que o Brasil só foi independente quando ele foi aclamado imperador no Campo de Santana, aqui no Rio de Janeiro, no dia 12 de outubro, pelo povo. Porque aí sim, quando o povo o reconheceu como imperador e defensor perpétuo do Brasil. E o povo pedia que Dom Pedro ficasse aqui, o senhor mencionou, a gente tem aqui o Paço Imperial, onde aconteceu essa cena, né, do dia do fico, porque ele mesmo também estava sendo pressionado a retornar, né, e não retornou por pressão do povo brasileiro e dos representantes políticos da época também, né? Com certeza, Dom Pedro sofria pressões. De início, ele queria voltar para Portugal, mas ele viu que a coisa lá não estava boa. Dom João tinha perdido todos os poderes, tinha virado um rei constitucional que tinha que obedecer aos deputados e senadores. E Dom Pedro não via isso com bons olhos. Então, ele já em outubro de 1821, ele dizia que era muito difícil voltar para Portugal. Finalmente, depois de uma exigência mais forte, ele dá a resposta que era pedida pelas pessoas que estavam aqui, né? Dizem que no dia 9 de janeiro tinham 5.000 pessoas aqui pedindo que Dom Pedro ficasse.
E ele então fez a famosa frase: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico e recomendo a todos união e tranquilidade. Professor, algumas pessoas consideram que a princesa Leopoldina teve uma participação importante no processo de independência. E hoje a gente falando sobre o papel da mulher na sociedade, essa é uma história real ou isso é uma lenda que se criou em torno da figura dela? Leopoldina foi importantíssima, era uma das mulheres mais cultas do Brasil. Falava e escrevia em 5, 6 idiomas. Era uma mulher com presença de espírito, com ideias. Ela reuniu o Conselho de Estado quando chegaram as cartas de Portugal destituindo Dom Pedro. E ela própria escreve uma carta ao marido explicando: o pomo está maduro, colhe-o antes que apodreça. Era o código que ela usou para isso. E realmente não há como negar, ela foi fundamental nesse momento e em outros também. Infelizmente ela foi defenestrada da nossa história de uma maneira triste. Ela morre em 1826, em consequência de dores terríveis ocasionadas por um parto mal sucedido, deixando o Brasil órfão. Hoje ela está em São Paulo, lá no Monumento do Ipiranga. E foi ela que enviou essa carta quando Dom Pedro estava, às margens do Ipiranga, em viagem a São Paulo, fazendo esse comunicado a ele, né? Sim, o Correio Paulo Bregaro levou esta e também a de José Bonifácio. Nada temos a esperar senão escravidão e horrores. Dom Pedro ficou sensibilizado por isso, joga tudo no chão, reúne a tropa e faz aquela famosa declaração: pelo meu sangue, pela minha honra, pelo meu Deus, juro defender a independência do Brasil. E dá o brado, independência ou morte, que não foi nenhuma grande criação de marketing. Era o brado da loja maçônica que ele frequentava. Nesse bicentenário, o que a gente poderia esperar desse Brasil independente, se não dizer pelos próximos 200 anos? Será que somos realmente independentes? Será que o mundo hoje é outro? Está criando uma aldeia global onde todos são interdependentes, onde você não tem mais fronteiras, onde um governo depende do seu vizinho. Será que nós somos realmente uma nação que não precisa de mais ninguém? Não é assim. Hoje em dia somos parte de um universo global. O que devemos sim é manter o nosso país íntegro. E esse processo de independência é feito todo dia por nós. Cada vez que vamos trabalhar, cada vez que cumprimos os nossos deveres políticos e sociais, como as eleições, ou pura e simplesmente prestando o nosso serviço à comunidade, trabalhando, executando nossos afazeres, nós estamos garantindo a independência dessa terra. Cada um à sua forma, cada um à sua maneira, mas somos parte desse processo. A independência é feita por nós, portanto podemos dizer, somos nós. O que é que se comemora no dia 7 de setembro? 7 de setembro? Proclamação da República. Não? Errou. Pra mim era a proclamação da República, não é? Independência. Independência? É? Isso. Vamos. Independência do Brasil. Tava esquecido. Esqueci. Pois é, entendeu por que é importante estar sempre reforçando a nossa história? Principalmente este ano, em que a independência do Brasil completa 200 anos de sua proclamação, no próximo dia 7 de setembro. Data que, segundo o Carlos, deveria ser amplamente celebrada por todos os brasileiros. É uma data significativa e marcante, né? Que assim, o Brasil adquiriu a independência dele e devemos sim comemorar, porque é um feito que merece sempre ser comemorado. Para que a festa do bicentenário da independência seja inesquecível, a cidade de São Paulo vai reabrir um de seus locais mais queridos, o Museu Paulista, conhecido como Museu do Ipiranga, localizado num parque que contempla ainda o Monumento à Independência, que também está sendo restaurado. O monumento guarda no seu interior os restos mortais da figura mais emblemática deste 7 de setembro. A cripta imperial, ela basicamente tem os restos mortais do Dom Pedro I, da Leopoldina, que foi a primeira esposa do Dom Pedro, e da segunda esposa, que chama Dona Amélia.
O grande objetivo de todas essas reformas é justamente manter acesa em cada brasileiro a necessidade de preservação da nossa história. O monumento fica bem às margens do Riacho do Ipiranga, local onde Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil em... O bicentenário da independência tem uma data oficial, 7 de setembro de 1822. Mas a declaração de Dom Pedro está, na verdade, no meio de toda a história. 7 de setembro, na verdade, um ponto num percurso que começa, de fato, em agosto de 1820, que é quando os soldados do exército português se rebelam na cidade do Porto e seguem para Lisboa, que era a capital, para justamente exigir a volta do rei Dom João, que estava no Brasil desde 1808. Então, a partir daí é que começa esse processo, que vai culminar no 2 de julho de 23, passando pelo 7 de setembro de 22. O 7 de setembro não é nem o início nem o final dessa batalha. Nessa disputa entre as forças lusitanas e brasileiras para o domínio da colônia, acontece o primeiro e mais trágico episódio da independência, a morte da Madre Joana Angélica em fevereiro de 1822, aqui em Salvador. Um desses grupamentos vai tentar invadir o convento da Lapa, não só pela questão do convento, Nossa Senhora da Conceição da Lapa, mas para tentar ter acesso ao que hoje é o Vale dos Barris, para, por trás, chegar até grupo de brasileiros que estavam ali tentando alcançar o Forte de São Pedro, pelo que hoje é a ladeira da Concha Acústica, que todo mundo conhece, a ladeira da Concha Acústica. Pois bem, então é tentando alcançar esses brasileiros que eles querem cortar caminho por dentro do convento. Ela, como abadesa, não permite, e aí ela é atingida de forma mortal pela baioneta de um soldado, depois ela é socorrida, mas chega a falecer. Foi nessa porta que Joana Angélica foi atingida. O túmulo da abadesa, que liderava a paróquia naquele momento, está aqui. A tragédia mobilizou a população baiana para lutar voluntariamente na Guerra da Independência. Nesse contexto, Maria Quitéria foi a primeira mulher a entrar no Exército Brasileiro. Heroína da Independência, hoje ela figura no livro dos Heróis da Pátria. Chega o grupo de alistadores na propriedade do pai de Maria Quitéria, tentando que pessoas se alistassem. Ele diz, olha, eu não posso porque eu sou um homem idoso e eu não tenho filhos homens, como se diz na Bahia, não tenho filhos homens, então não tenho o que oferecer. Ela, ouvindo a conversa do pai, ela sai, vai para a casa da irmã, que era casada, pega as roupas do cunhado, corta os cabelos, como se diz, né, bem baixinho, e vai se alista com o nome do cunhado. Ela é mulher, mas só que ela é meu melhor atirador, então ela vai ficar. E Maria Quitéria fica. Isso é uma passagem que ela sozinha consegue desarmar 5 soldados portugueses e ela continua na batalha. A Força Armada não oficial, inicialmente comandada pelo general Labatut, se deslocou para a Cachoeira em junho de 1822 e a cidade de Salvador ficou cercada. Não entrava nada para a cidade de abastecimento de comida, do que é produzido no Recôncavo, nada entrava. Então foi uma guerra em que o exército português ficou sitiado em Salvador e as forças de liberdade do Brasil, dos voluntários, sediadas no Recôncavo, em Cachoeira. De Cachoeira, o grupo avançou até Pirajá, em Salvador, local onde também houve um embate decisivo entre o Exército Pacificador e as forças portuguesas, que ficou conhecida como Batalha de Pirajá. História, política e economia. Expulsar os portugueses da Bahia era estratégico, porque foi aqui que começou o Brasil colonial. Os principais portos daquela época se concentravam nessa parte do litoral brasileiro. Além disso, geograficamente, a Bahia está situada no meio do país, bem no meio do caminho, numa localização crucial para ligar Norte e Nordeste ao Sul e Sudeste.